por que essas grandes clínicas existem, qual que é o segredo que essas clínicas têm e por que elas se dão bem no mercado, o dentista não. Para quem chegou um pouquinho depois, eu vou contar um pouquinho da minha história, porque é nessa hora que eu acho que eu tenho muita relevância para o mercado odontológico. Eu me formei e tive, logo após a minha formatura, já entrei no mestrado direto, ou seja, entrei no ciclo da falência, comecei a entrar no ciclo da falência, recebi uma bolsa muito pequenininha, vivia com R$ 1.200, e trabalhava, fazia alguns bicos aí no consultório de um dos meus mestres, o Dr. Margraf. Nesse consultório nós atendíamos só pacientes de nível muito alto e com ticket elevado, muito elevado, com tratamentos muito caros. E aí eu comecei a ter uma outra visão da odontologia, uma visão que a maioria dos dentistas não tinham. Os dentistas disputavam o mercado, disputavam isso, disputavam pacientes, e a gente estava um pouquinho mais acomodado. Aí eu tive uma ideia, junto com o Dr. Margraf, de pegar esse formato de clínica top, formato de clínica nível A, e levar esse formato para uma gama maior de pacientes, com tratamentos de qualidade, com dentistas recebendo bem, com dentistas treinados. A gente fazia treinamento quase que semanal, a gente chamava isso de educação continuada. Eu fazia pessoalmente treinamento com os dentistas, fazia treinamento das consultores, fazia treinamento das recepcionistas, das auxiliares, e nessa hora a gente conseguiu levar o projeto para frente graças a outras duas pessoas que acreditaram no projeto que eu apresentei para eles. E essas pessoas, para vocês terem uma ideia, uma delas é o professor Salamacho, da Fundação Getúlio Vargas. Ele foi, nos últimos 8 anos, considerado o melhor professor de estratégias de negócio do Brasil, cara. Isso é muito forte. Se vocês olharem, toda quarta-feira de manhã ele está dando consultoria na Rede TV, se não me engano, no programa lá do Zuccarelli, falando sobre negócios, empresas, enfim, é um cara muito conceituado e investiu no nosso negócio. E aí chamou com ele um outro investidor, que é o Márcio. O Márcio tem uma loja de varejo, uma rede de varejo. Ele é campeão em venda aqui no Paraná e Santa Catarina, com mais de 200 lojas. Então a gente conseguiu agregar nesse time um lado clínico, técnico, que era o que eu tinha, o Dr. Margraf tinha, e a gente conseguiu agregar um lado comercial fantástico, que era o que o Márcio trouxe para nós, as lojas de varejo dele, e um lado estratégico de empresas que o professor Luciano Salamacho trouxe de toda a experiência dele, aí, de mais de 20 anos de carreira, resolvendo pepino dentro das empresas e ajeitando essas empresas. Então a gente formou realmente um padrão de atendimento, um padrão de venda, um padrão de equipe muito forte. Somando tudo isso com uma parte técnica muito avançada, cara, foi show de bola. Então eu consegui ter acesso a informações de mercado muito privilegiadas nessa época. E por isso que hoje eu me coloco numa posição onde eu posso, de cara limpa, falar para vocês que eu sei muito sobre clínica grande. Trabalhei nas 3 maiores clínicas do Paraná e Santa Catarina. Então, para vocês entenderem um pouquinho, qual que é o grande segredo? O grande segredo é que não tem segredo. Eles simplesmente entendem de negócios. Eles entendem de negócios. Eles sabem fazer negócios. O que é saber fazer negócio? Porque agora eu quero que você pegue o teu papel, pegue a tua caneta e você anote. Anote, porque isso que eu vou falar agora é muito importante. E eu vou entrar, a partir de agora, vou entrar numa parte muito crucial da aula, tá bom? Vou entrar numa parte muito crucial. Ela tem um conteúdo muito denso, tem um conteúdo muito compacto, um conteúdo que talvez você nunca tenha escutado. Então você tem que ter muita atenção nessa hora, desliga o celular, desliga o Facebook e vem aqui para dentro da aula, porque tem muitas chances de você nunca ter escutado alguma coisa nem parecida com isso que eu vou falar para você. Tá bom? Nos próximos slides aí, então presta atenção. E aí depois, com certeza vai ficar uma dúvida ou outra para a gente responder. Você pode me mandar e-mail, você pode deixar nos comentários, eu vou respondendo lá um por um, tá bom? Também não vou querer que você entenda tudo do mercado agora. Mas assim, ó,
Basicamente, o segredo das grandes clínicas é, eles entendem de negócio, eles entendem dos seus pacientes, dos seus clientes, eles sabem o que os pacientes deles pensam, eles sabem o que os clientes deles querem. É isso que é o segredo. Eles sabem se posicionar no mercado, eles sabem escolher algum nicho de mercado, alguma área que ninguém está atuando. Eles sabem fazer isso. Você não vê clínica grande, por exemplo, pega as clínicas grandes que você conhece, pergunta para eles, que são de empresários, mas que são de pessoas fortes, pergunta para eles se eles fazem propaganda de orto, implante e prótese ao mesmo tempo. Não, cara, eles se posicionam de uma forma com que ninguém mais se posiciona. Tem várias pessoas fazendo implante. Por que eles conseguem ganhar o paciente de você? Posicionamento de mercado. Eu vou falar isso com mais detalhes daqui a pouco, tá bom? Então, eles sabem se posicionar no mercado, eles conhecem os seus pacientes, eles entendem os seus pacientes, eles entendem os seus clientes, eles exploram isso, eles botam uma lupa dentro da cabeça do paciente dele e abrem a cabeça do paciente e conseguem entender o que o paciente deles pensa, o que eles querem, quais que são os benefícios que eles querem ter com o tratamento, se eles vão fazer tratamento ou não. Os pacientes já entram nas clínicas, nas grandes clínicas, e os dentistas, as pessoas que estão ali dentro, já sabem o perfil do paciente. Essa é a diferença. Aí a tua venda fica muito mais fácil, né? Eles sabem fazer o que eu chamo de marketing seletivo. Eles não atiram para todos os lados. É o que eu vou voltar a falar. Eles não atiram para a ortodontia, depois eles atiram para implante, depois eles atiram para, sei lá, para prótese, depois para clínica geral, para... Não, cara. Presta atenção. Eles se posicionam e tentam ser referência em uma área. Uma área. Isso até é uma técnica que eu ensino no meu curso, que é... Eu vou aproveitar e vou dar uma pinceladinha para vocês. Que é uma técnica que eu chamo de... Anota aí. Anota, porque isso é muito forte, tá? E o dentista tem um pouquinho de dificuldade até de entender essa parte. Eu vou tentar ser o mais claro possível, porque as pessoas, que nem eu falei, o dentista acha que ele fez a especialização e que o paciente vai vir por ele pela especialização, cara, e não é assim. Nem sempre é assim, então presta atenção. Eles fazem o que a gente chama de técnica de porta de entrada. Eles escolhem uma porta e aquela porta é a porta de entrada dos pacientes. Tá bom? Não da estrutura, mas de chamar o paciente, de chamariz, de gancho. Eles chamam o paciente por aquilo. Não que eles não executem os outros serviços. Eles executam todos. Geralmente eles fazem clínica, fazem endo, fazem império, fazem implante, fazem horta, eles fazem todos. Mas eles chamam os pacientes por uma porta de entrada, que é a porta onde eles se posicionam. Então, eles primeiro se posicionam, eles conhecem os pacientes, e aí eles atacam os pacientes por aquela porta de entrada. Depois que o paciente entrou, vamos supor, pela ortodontia, aí sim ele cai no leque de oportunidades que a clínica oferece. Tá bom? Então, chama técnica porta de entrada. Anota aí que nem estava na aula, que já é uma boa dica, uma boa sacada para você. E o que acontece com os dentistas é o que eu falei. O dentista, ele acha que ele fez a especialização em orto, por exemplo, e ele acha que tem que atrair o paciente pela especialização dele. E eu já falei para você, a especialização dele não atrai ninguém. A especialização dele não atrai paciente. Né? Talvez, na área onde ele esteja atuando, tenham outros profissionais que atraem pacientes pela ortodontia. E ele não. Ele tem que escolher uma outra porta de entrada. Ele vai continuar sendo especialista em orto, vai continuar fazendo ortodontia, mas o paciente dele tem que vir por um outro diferencial. Escolhe um outro diferencial, o paciente entra, e aí você mata na tua especialidade, e aí você começa a alavancar o teu consultório, tá bom? Uma dica de ouro, e eu só dou para as minhas consultorias isso daí, hein? Anota aí que tem muito valor. Depois do marketing seletivo, eles sabem construir autoridade no nome deles. Eles não deixam outras clínicas construírem autoridade, e eles constroem autoridade no nome deles. Então, o que eles fazem? Para eles, o que importa é o negócio. Eles não querem saber do Dr. João, da doutora Joana, da doutora Maria, do Dr. Kleber, do Dr. Rafael. Eles fortalecem o nome deles na marca deles. Você pode fortalecer a tua autoridade, você pode gerar a tua autoridade perante a sociedade, enfim, seus clientes, no teu nome, na tua marca, na tua empresa, da forma com que você achar melhor. Tem várias formas de fazer isso. Mas o negócio é deles, eles não dependem de dentistas, entendeu? Então eles fortalecem na marca, mas você pode, como eu, por exemplo, eu fortaleço a minha marca, que é o meu nome.
Dr. Rafael Baggio. Se você procurar Facebook, YouTube, blog, tem tudo lá. Dr. Rafael Baggio, a minha marca, o meu nome, como pode ser o teu consultório também, não tem problema nenhum. Aliás, tem alguns problemas que são muito específicos e eu falo isso muito numa aula chamada, uma aula onde eu falo de marketing de marca, e aí, mas é assunto para uma outra oportunidade. Mas o que importa é que eles constroem a autoridade deles de uma forma com que os outros dentistas ao redor percam a sua. E eles acabam se destacando na área. Então, eles se posicionaram em implantes, por exemplo. Eles batem na tecla do implante, eles não querem saber da horta, eles esquecem o resto, eles fazem tudo, mas eles se posicionam no implante, conhecem o paciente que chega no implante e aí atacam a sua autoridade em cima do implante. Ou seja, quem quer fazer implante, vai lá que lá é o melhor. Quem quer fazer ortodontia, vai lá que lá é o melhor. Quem quer fazer isso, vai lá que lá é o melhor. Sempre tem alguém, pensa na tua cidade, deve ter na tua cidade algum médico, por exemplo, que seja referência, autoridade, especialista em joelho, por exemplo. Quando você machuca o joelho, quando você está jogando um futebol ou alguma coisa, bate o joelho, se machuca, seus amigos já falam, vai lá, que é ele que vai resolver. E é o que essas grandes empresas fazem, elas se posicionam de tal forma que elas fazem todo mundo esquecer os outros e as pessoas só pensam, ah, falou em implante, falou, tá. É a mesma coisa se você pegar, isso acontece muito na medicina também, você vê Albert Einstein, por exemplo, você vê em Cor, Instituto do Coração, você vê vários hospitais grandes que fortalecem suas marcas, e aí os outros concorrentes parecem que estão à mercê, né, abandonados aí do lado, tá bom? E o grande diferencial disparado dessas clínicas é que eles são treinados para vender. Não adianta você ter especialidade, não adianta você saber fazer várias técnicas, não adianta você captar pacientes se você não sabe vender, tá bom? Então, eles são especialistas em vendas também. Esses são os segredos das grandes clínicas. Tendências de captação, e agora eu quero mostrar para vocês na prática como que funciona. Entenderam o que eu falei antes aqui? Pacientes. Então, a gente selecionou, olha só,